Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Vozes da Cultura, o podcast oficial da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu sou o Roger e o episódio de hoje é muito especial. A Orquestra Joseense é um dos grandes projetos musicais da Fundação e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Para isso, nós convidamos o William Coelho, que é maestro da orquestra, e o Guilherme dos Santos, que é bolsista desse programa de formação. O William e o Guilherme vão dividir tudo com a gente sobre esse universo sinfônico, desde a organização até ensaios, apresentação e a importância de um programa que abra tantas portas para os músicos joseenses. Vozes, cultura, cultura. Está no ar, Vozes da Cultura. William, Guilherme, é um prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindos ao Vozes da Cultura. Eu queria deixar esse espaço para vocês se apresentarem, cumprimentarem quem tá assistindo a gente agora. Olá, Roger. Eu sou o William Coelho, maestro da Orquestra Joseense. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a nossa orquestra aqui no podcast Vozes da Cultura. E eu estou aqui com um dos alunos do projeto. Olá, Roger. Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme e é uma honra para estar aqui hoje no Vozes da Cultura. É um episódio muito importante porque é um dos grandes projetos da Fundação, né? Todo mundo aqui dentro tem um carinho muito grande pela orquestra. Mas antes de falar dela em específico, eu acho importante a gente contextualizar um pouco sobre a carreira de vocês dois, o que vocês já fizeram. William, no começo do ano você foi selecionado, né? Depois passou pelos processos de edital e de audições. Você foi selecionado como maestro. Mas antes de chegar na orquestra, William, você teve uma trajetória, né, bem cheia, eu diria assim. Eu vou ler um pouco. Você foi doutorado em musicologia na USP, né? Foi regente do coro da USESP e foi também professor de regência coral. Como você chegou nesse mundo das orquestras? Olha, eu comecei a trabalhar com música numa cidade aqui do Vale, em Cunha. Eu morava lá enquanto adolescente. Eu comecei num projeto social. Eu comecei num projeto bem menor do que é hoje a Orquestra Joseense, mas era um projeto de formação, assim como é a Orquestra Joseense. E com violino, tocando violino, mas eu já era um pouquinho mais velho, já tinha 17 anos, mais ou menos. Geralmente em música se começa antes, né? Uhum. Então chegou na época de prestar vestibular, eu ainda não conseguiria passar na prova de violino. E fui fazer outra faculdade, fui fazer biologia. Então eu sou biólogo, me formei, dei aula de biologia e tudo mais, mas sempre fui músico, né? Em algum momento, depois que o bichinho da música pica você não fica mais curado, né? Então eu decidi abandonar a biologia e seguir carreira. Aí fiz a graduação em regência na USP, depois o mestrado em etnomusicologia, o doutorado em musicologia, e fiz muitos cursos, né, aqui no Brasil, fora do Brasil também, e comecei a atuar profissionalmente, não só como regente, mas como professor de regência coral, como você citou, na Unesp, por exemplo, dei aula de canto coral, em cursos de pós-graduação em São Paulo. Hoje sou regente do coro da USESP, e atuo em muitas e muitas frentes, né? E assim, você não é daqui de São José, né? Mas você é o regente da Orquestra Joseense. De onde surgiu o interesse de fazer parte de uma orquestra de outra cidade? Como eu passei boa parte da minha infância em Cunha, família toda de lá, eu sempre ouvi muito falar sobre a Fundação. E a Fundação já tinha levado algumas vezes alguns grupos para tocar no Festival de Inverno de Cunha. Então eu já sabia que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo era a fundação, assim, era uma instituição que valorizava muito a cultura, as artes, a música, né? E eu sempre tive esse fascínio. Quando eu soube da abertura do edital para a orquestra, e sendo São Paulo tão perto, né, de São José, eu não tive dúvida, me inscrevi e ainda bem, passei e estou aqui podendo fazer parte desse projeto. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vale do Paraíba, as minhas irmãs moram aqui, toda a minha família é daqui da região, então para mim é uma alegria poder fazer parte da orquestra num lugar tão especial para mim. Além dessa distância, né, entre as cidades, que nem é um desafio tão grande, que outro desafio você acha que você teve que superar na hora de assumir a Orquestra Joseense?
A vida de um regente é sempre muito atribulada. Primeiro porque a gente tem que estudar demais, né? Então, a gente tem pouco tempo para qualquer coisa, independentemente do projeto, né? Então, conseguir criar espaço na minha agenda, imagina como regente preparador do coro da USESP, é um trabalho que eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, fora os sábados e domingos em que a gente tem concertos também, né? Mais associar a parte acadêmica da minha carreira, né? Nas universidades e tal. Conseguir tempo para vir para São José, fazer os ensaios semanais, os concertos, e muito mais do que isso, todos os dias fazer ou reuniões oficiais ou micro-reuniões ou áudios de WhatsApp e tudo mais, o tempo todo, todos os dias, para falar sobre a orquestra, para tomar decisões a respeito da orquestra, exige um tempo muito grande, né? Então a dificuldade maior, eu creio, é conseguir equilibrar o tempo para dar conta de fazer tudo muito bem. Até agora tem dado, espero que continue sendo assim. Vai continuar assim, né? A gente sempre dá um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Bom, eu vou pro Guilherme agora, né? O Guilherme, além de bolsista da orquestra, também você é supervisor do Projeto Guri, né? Pós-graduado em Educação Musical, e você faz parte do naipe de percussão da Orquestra Joseense. De onde veio essa sua relação com a música? Olha, eu digo que a gente já nasce com isso, né? Uma vocação. Então, acho que desde quando eu nasci, que eu me conheço como gente, já é algo que tá comigo, né? Sempre tive essa identificação com tambores, né? Então, aí você vai se apaixonando por aquilo e escolhe fazer isso como profissão, né? Uhum. E você sente que essa paixão de criança foi o que te direcionou pra uma faculdade, pra uma vida acadêmica relacionada à música? Sim, já tava comigo, já tava na cabeça. É isso que eu quero como profissão, uma certeza. E a gente vai se formando, vai se aperfeiçoando e buscando trabalhar nessa área, né? Fazendo isso. E em que momento você chegou na orquestra? Ou a orquestra chegou a você e você decidiu que queria fazer parte dela? Eu já tô aqui em São José há 8 anos morando aqui, né? Então a gente diz que é joseense de coração, né? E aí no começo do ano abriu o edital, né? E eu sempre acompanho as redes sociais da fundação, né? Todos os eventos culturais. E eu falei, bom, é uma oportunidade de estar tocando na orquestra e se profissionalizar nessa área, que é uma área sinfônica também, porque eu tô mais na área popular, né? Então são coisas diferentes, né? Eu falei, é uma oportunidade de tocar, de ter visibilidade e se aperfeiçoar também nessa área para ter um leque de profissional maior depois também para trabalhar, né? É muito legal ver duas histórias muito diferentes que se juntam, né, no mesmo projeto, no mesmo grupo. A orquestra, ela é o orgulho da Prefeitura de São José, um dos orgulhos da Prefeitura de São José, né? E ela tem essa não só a possibilidade, mas essa tarefa de levar a música clássica, né, a música erudita para a população e música de qualidade, porque todos os músicos que estão nela passam por audições, né? Como vocês enxergam essa tarefa ou essa ação de um órgão público de levar essa música para a população? Eu acho que é essencial, né, você ter um incentivo político, né, do município como uma contrapartida para a própria comunidade, né? Tá apreciando e tá participando disso, né? Eu, quando eu tô estudando ali, eu não vejo a hora de mostrar aquilo que eu tô fazendo para alguém, enfim. Esse é o objetivo, né? O resultado que a gente sempre espera, né? Que alcance aquilo que você tá fazendo, toque alguém, enfim, chega para alguma pessoa, né? E o retorno do público, como que ele vem para vocês? Diga lá. Acho que o que mais me impressionou foi o primeiro concerto da orquestra, né? Que foi no Municipal e foi casa cheia. Então eu não esperava esse retorno da orquestra e a população ali tá presente esperando, né, a orquestra de volta com força, né? A gente tem uma terminologia para o que a gente faz, né? Que você mesmo usou dois termos. Uhum. A música clássica e a música erudita, né? Esse segundo termo, música erudita, ele costuma afastar um pouquinho as pessoas porque erudito vem de erudição, então é algo que existe para pessoas com erudição. E se a gente entrar em qualquer lugar aqui onde a gente está, entre nós mesmos e falar, você é uma pessoa erudita? Ninguém vai falar, eu sou super erudito, né? Eu tenho muita erudição, eu estudei e tal. Ninguém se sente à vontade com esse termo, né?
E é algo que a gente precisa e que muitas orquestras tentam desmistificar, né? A música que a gente faz não é uma música para eruditos, não é uma música que contém erudição. Ela pode até conter erudição, mas existe erudição em muitas outras coisas. Na música popular tem uma erudição absurda e a gente consegue fruir, a gente consegue gostar daquilo sem pensar em estar vestido de gravata ou vestido longo, ou o que quer que seja, né? O outro termo que você usou é música clássica, né? Em música a gente usa música clássica para definir um certo período ali do século XVIII, música clássica. Depois disso veio a romântica, antes dela veio a música barroca, né? Então, não existe um termo ideal, né? Talvez música de concerto, porque em geral, quando a gente toca, a gente está numa situação de concerto, né? Onde existe um palco, as pessoas escutam. A primeira coisa, você fez a pergunta anteriormente, né? A importância disso para a população e da orquestra ser essa menina dos olhos da prefeitura. A primeira coisa é que todo mundo saiba. Quem não assistiu a orquestra ainda, ou mesmo quem já foi uma vez, ou já foi várias vezes, a música de concerto, essa música que a gente faz, o que a gente conhece como música clássica ou música erudita, é para todo mundo e a gente não precisa saber nada, a gente não precisa ir preparado para ir assistir, basta estar de mente aberta para querer, se você ainda não tem o convívio com isso, querer ouvir algo novo, experimentar e saber se você gosta. Em geral, como o Guilherme falou, né, ele não esperava para o primeiro concerto ver o público em peso, né, nossa primeira apresentação. Em geral é isso, as pessoas muitas delas estão indo pela primeira vez e acham tudo lindo, por mais erudita, por mais formal que aquela música seja. No nosso último concerto veio um primo meu, de Cunha, ele veio assistir. E ele já tinha me visto tocar em outras situações, mas ele me contou algo que eu não sabia. Foi a primeira vez na vida dele, ele é um ano mais velho do que eu, que ele viu uma orquestra. E ele adorou, assim, eu vi pela cara de felicidade com a qual eu encontrei ele no final do concerto. E é isso, é simplesmente isso. Venha com vontade de conhecer algo novo, que eu tenho quase certeza, até porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Mas tenho quase certeza que você vai gostar. Então, é essencial que todas as cidades, que todas as prefeituras, que todas as comunidades, que todas as fundações tenham orquestras. E tenham orquestras que nada mais é do que um conjunto de músicos especialistas que fazem um certo tipo de repertório. Né? A orquestra ela pode tocar, como a gente fez, música brasileira, ela pode tocar jazz, pode tocar rock, pode tocar samba, pode tocar funk. Mas, obviamente, a sua função primordial é tocar a música escrita para aquela formação, que é o que a gente tenta fazer, apesar de mesclar também com música popular, com rock e tudo mais, né? Mas é essencial que toda sociedade tenha a sua orquestra, assim como é essencial que toda a sociedade tenha não o seu grupo de dança, mas os seus grupos de dança, do funk ao balé clássico e assim por diante, para que a gente possa ir experimentar e escolher. Eu gosto mais disso, isso aqui eu não gosto muito, isso aqui não, isso não é para mim, né? Mas o que falta pra gente, enquanto o Brasil mesmo, né? Não tô falando de São José dos Campos ou do nosso microcosmos aqui, o que falta é oportunidade de contato. Porque o que a gente vê como músico é isso, né? Sim. Pessoas que vão pela primeira vez no concerto e choram e saem de lá muito emocionadas e dizendo, eu não sabia que era tão... É uma performance imponente, né? É uma mistura de tantas coisas, né? Porque essa música, ela tá na gente desde criança, que seja na referência que a gente tem do desenho infantil que tocava música clássica, e eu gostava daquele desenho por isso, seja porque a minha avó cantava no coral da igreja, e assim por diante, né? De alguma forma, a orquestra, e é o que ela faz, a música orquestral, ela vai conseguir tocar você de alguma forma, por mais que você possa preferir outras coisas. Então, as pessoas precisam se dar a oportunidade, mas para isso, precisa ter orquestra, no lugar onde elas vivem, né? E não é orquestras de vários níveis, da profissional a mais amadora, orquestras focadas num repertório mais tradicional, agora vamos dizer assim, erudito, orquestras focadas num repertório mais popular,
e assim por diante. A gente precisa ter não só a Orquestra Josense, mas mais iniciativas como essa. É justamente isso de levar pro público, né? Tem que chegar no público, porque se não chegasse, não tem como falar não gosto se eu não sei o que é. Né? É igual alcachofra, é uma delícia, mas você tem que provar pra saber. Né? E não é um negócio comum, não é alcachofra, nossa. Mas quando você come, você pode falar, não tem gosto de nada. Isso aqui eu falo, nossa, adorei. Eu adoro alcachofra. E eu descobri uma vez, assim, muito por acaso, porque era algo muito assim, nossa, que refinado. Nem é tanto, às vezes você acha no supermercado, sabe? Então é se permitir e ver, putz, eu gostei, isso é legal. Vale destacar essa questão também de desmistificar essa ideia de o que é música boa, o que é música ruim, né? Que sempre vem da orquestra, é algo superior, existe uma música inferior, porque a gente tem sempre essas rixas, né? Entre as popular com o erudito. Então sempre é legal destacar isso, porque música é música, não importa, né? É bom de ouvir. O que vai é o gosto, né? Vai depender da pessoa. Você se identifica com aquilo, mas... E o gosto, ele se constrói, né? Muitas pessoas que não gostam daquilo, não gostam porque elas não tiveram oportunidade, desde crianças, a entrar em contato. E ela não gosta simplesmente porque ela talvez não entenda a linguagem. E tudo bem. Não faz parte da cultura tá certo, dela, ela não é obrigada... Né? A entender aquela linguagem, não é obrigada a gostar. Mas o que a gente precisa investigar é por que ela talvez não goste. Será que é porque ela realmente não gosta, porque faz parte da personalidade dela, porque ela não teve contato ali? Como chama aquela coisa de abacate de mexicano? Guacamole. Quem que come abacate no Brasil salgado? É difícil com coisas salgadas, a gente não está acostumado. Né? A gente come abacate com açúcar, né? Às vezes com um pouco de leite no café da manhã e tal, açúcar e limão. Ou com limão, mas no salgado é algo esquisito. Quem já provou guacamole pode dizer se aquilo é estranhamente bom, porque é salgado e faz parte de uma salada e vem com cebola. Eu jamais imaginaria, enquanto criança, misturar cebola e abacate. Hoje em dia é algo que eu gosto muito, né? Então é a oportunidade de ter contato. E quanto antes isso começa, melhor. Daí entra um dos principais papéis dessa orquestra, em especial da Orquestra Josense, que é uma orquestra de formação. Ou seja, ela não vai buscar desde a primeira idade, porque esse não é o nicho da orquestra. Existem outras orquestras na cidade, outros projetos sociais que acolhem crianças desde a menor idade, assim, para aprenderem música. O nosso foco é pegar o jovem que está ali naquele ponto, talvez onde eu comecei. Eu não sabia se dava para fazer música ou não, e a gente oferece um treinamento para ele de qualidade, de ponta, para que ele possa, se ele quiser, se profissionalizar em música, vir a tocar na orquestra profissional, josense ou em qualquer outra orquestra que ele quiser. Né? Eu queria pegar esse gancho que a gente já tá falando de público, né? Eu me enquadro no público, né? Não sei os termos técnicos e existem muitos termos que a gente escuta quando a gente procura sobre uma orquestra, né? Eu separei alguns aqui e eu queria pedir para vocês explicarem, até para quem tá ouvindo e não sabe o que eles são. Então nós temos maestro, chefes de naipe e espala. Eu queria que vocês explicassem o que são cada um e o William até participou da seleção dos chefes de naipe. Também explicar como que é esse processo de seleção. Bom, a sua posição lá não é nem de espala, nem de chefe de naipe, correto? Sim. Você faz parte do naipe. Do naipe. Da percussão. O que é o naipe? O naipe é o conjunto de instrumentos ali, percussão. Então a gente tem as teclas, os tambores, né? Então esse é a percussão ali, esse conjunto de instrumentos que a gente chama de naipe, né? Entendi. E de músicos, né? Quando eu falo naipe de violinos, por exemplo, são todos os violinos da orquestra, mas também todos os violinistas da orquestra. Eu chamo, é como se fosse uma família ali. Entendi. Família a gente usa também para outros termos, né? Mas naipe é aquela exceção daqueles instrumentos que são iguais. No caso do naipe da percussão, são vários instrumentos diferentes, mas todos são percutidos, né? Batidos. Numa orquestra a gente pode ter, vai depender muito da orquestra, mas vamos dizer os naipes principais, né? Eu tenho primeiro os violinos, que são os violinos que tocam a parte mais aguda das melodias em geral. Os segundos violinos, que são violinos idênticos aos primeiros, mas que tocam a parte um pouco mais grave do som, ainda assim é uma parte aguda. Depois vem o naipe das violas,
Para quem não conhece, a viola de orquestra é igual um violino, mas um pouquinho maior e com um som um pouco mais grave. Então ele tem uma tessitura, uma altura intermediária. Depois vem o violoncelo, que é aquele que os músicos tocam sentados, que é um pouco maior que a viola, então tem um naipe de violoncelos. E atrás dos violoncelos ficam geralmente os contrabaixos, que é aquele que se toca de pé. Geralmente a gente vê muito em jazz e blues tocando com o dedo e não com arco, mas também se toca com arco. É o naipe de contrabaixo. Depois eu tenho as flautas, naipe de flautas. Geralmente 2 flautas por orquestra, mas pode ter 3 também, né? O naipe de clarinetes, naipe de oboés, de fagotes, naipe de trompetes, de trompas, que pode ser de 2 a 4 trompas em geral, em algumas peças até mais. O naipe de trompete, de trombone, o naipe de percussão, que daí não são instrumentos iguais, são vários instrumentos. Então a gente tem essa divisão que é por instrumento e que por função, né? O que cada um desses instrumentos faz na orquestra, qual a sua função ali no todo, né? E o chefe de naipe é aquele que lidera, então, o naipe. Eu tenho uma figura principal ali, que não necessariamente é o que melhor toca, mas o que tem a postura de um chefe, aquele que consegue organizar as coisas, né? Então, assim como o maestro, que é a figura máxima de organização, ele que está ali para organizar vários aspectos. Não sei se você vai chegar a perguntar a respeito disso depois, porque geralmente todo mundo pergunta, né? Qual a função do maestro e tal. Mas a função do chefe de naipe é organizar aquela família ali, aquelas pessoas, aqueles instrumentos, e é a figura a quem o maestro se dirige. Então, eu não gostei do som aqui das violas, eu queria um som mais assim, diferente. Eu não vou pedir pro quarto violista que está sentado lá atrás, o que você pode fazer aqui? Mesmo que o erro tenha sido só dele, por exemplo. Eu vou me dirigir ao chefe de naipe das violas e ele vai dizer como que isso pode ser feito, ou vai olhar para trás pro naipe e falar, gente, aqui façam assim. Que daí a gente vai conseguir chegar no som que o maestro... Tá querendo. Entendi. E durante a performance, né? No momento da apresentação em si, onde acredito que não pode ter essa conversa na hora que você tá apresentando. Esses chefes de naipe, eles têm alguma função que difere dos outros músicos? Sim. Na hora da apresentação? Tem um chefe de naipe que é especial, que é o Spala, você perguntou. O Spala, ele é ao mesmo tempo o chefe de naipe dos primeiros violinos, e ele seria o chefe de toda a orquestra, o que está logo abaixo hierarquicamente do maestro. Entendi. Então, algumas coisas, não só os primeiros violinos olham para o Spala para ver como ele está fazendo, mas todas as cordas, violinos, violas, cellos, contrabassos e às vezes até os instrumentos de sopro ou percussão olham para o Spala para ver como ele vai fazer, né? E a função durante a execução, porque obviamente a gente não pode falar, então se eu sou chefe de naipe, né? E a gente tem uma entrada que é um pouco capciosa, assim, é difícil, e o maestro tá lá marcando várias entradas, e a viola tá lá contando as pausas e esperando para entrar. O chefe de naipe, ele vai ser responsável por, com o corpo, né, fazer um gesto com o corpo, que é como se fosse o gesto de entrada do maestro convidando o naipe a entrar. Caso o maestro, naquela ocasião, não esteja dando atenção para aquele naipe, daí pode ser por vários motivos, ou por displicência, ou porque tem coisas mais importantes acontecendo em outros lugares. É uma função bem mais complexa que isso, né? Mas, resumidamente, é isso, né? Cada subgrupo, ele tem o seu chefe para coordenar aquela equipe. Imagina aqui na fundação, a gente tem uma figura de um presidente da fundação que vai coordenar várias equipes, e cada equipe no marketing a gente tem uma figura que coordena todo mundo que trabalha no marketing, a comunicação outra, o jurídico outra e assim por diante. Entendi. A orquestra é um microcosmos da nossa sociedade, né? Maestro, você comentou uma coisa que eu vou perguntar, até porque é o que eu tenho curiosidade. Você falou sobre os movimentos do maestro durante a performance. Conta pra gente como que funcionam esses movimentos, porque pra gente que assiste é muito abstrato aquilo, né? Porque um pensamento meu, eles ensaiam, né? Então eu fico meio... Tá ensaiado, eles meio sabem o tempo. Como que funciona? Como os seus movimentos guiam a orquestra? Nada melhor do que um músico pra responder isso. Que tá o tempo todo olhando pro maestro. Aconteça o que acontecer, olhe para o maestro. Porque é ele que vai conduzir ali o andamento, né? Ele vai dar os gestos ali, se é alguma música que você precisa fazer uma expressão ali mais
piano, né? O piano seria um som mais baixinho, né? Mais leve. Aí você tem que seguir o que ele tá pedindo ali. Se é um som um pouco mais forte, mais veloz, assim, então você tem que estar atento ali às expressões para você passar essa expressão pro instrumento também, né? Esses gestos, então, que um maestro faz, eles são como se fossem catalogados. Eles existem, cada um para uma função já definida. O maestro, a função primordial dele é justamente essa, organizar, né? Ele vai organizar tudo que tem que acontecer naquele momento. A música que o compositor escreveu já está na partitura. O músico que está com a partitura na estante, ele já está vendo tudo que ele tem que tocar e o compositor, em geral, já disse a maneira como aquele músico deve tocar aquele trecho, né? Então, em algumas ocasiões, sim, é possível se fazer música sem maestro, né? Mas alguns fatores, nem tudo é matemático, nem tudo é tão... como eu posso dizer? Tão pragmático assim. Tá escrito lá piano, que é uma indicação que significa fraco, tocar fraquinho, baixinho, com pouco volume. Mas quanto? Tem um número de decibéis lá, 65 decibéis. Não dá pra saber. E mesmo que tivesse lá o número de decibéis, você ia pôr um aparelho ali na frente e tocar olhando pro aparelho, né? Então, o quanto tocar piano é tam, ou é tam, ou é tam. Num contexto onde eu tenho tam, o que eu cantei por último é super piano, né? Então, devo ter furado o tímpano de alguém agora, desculpa. Devia ter avisado. Eu não dei o gesto do forte antes pra você se preparar. Então o maestro, ele quantifica tudo isso, né? E isso a gente tá falando só pra ele, pra linha dele ali no tímpano, quanto piano ele deve tocar. Mas o quanto piano, a linha do tímpano, que ele está tocando, que o Guilherme está tocando, tem que ser em relação ao naipe de contrabaixos... Também a maestra também é um equilíbrio. Vai definir, né? Isso, é o maestro que tem que ter a percepção e ouvir muito bem as nuances para saber. O tímpano está tocando piano demais, os contrabaixos estão cobrindo o tímpano. Então o que eu vou pedir? Um pouquinho menos pro contrabaixo, um pouquinho mais pro tímpano. E são gestos que podem ser estudados pelos músicos, mas a gente acaba aprendendo na prática. É quase... intuitivo. É intuitivo, eu vou fazer pra você. Eu vou fazer um gesto pra você cantar ou tocar mais forte ou mais fraco, e você me diz se eu tô pedindo pra você cantar ou tocar mais forte ou mais fraco. Tá bom. Se eu fizer esse gesto pra você. Mais alto. E agora? Pra diminuir. Porque é óbvio, né? Aqui eu tô sustentando o som e eu tô te convidando, vem. Sim. Né? E aqui eu tô, calma, espera aí. Então existem gestos do nosso dia a dia que a gente se utiliza. Então o maestro é um pouco de um mímico também. Ele faz uma mímica para te dizer. Vamos dizer que eu quero que você toque a sua melodia que você tem escrita aí na partitura de uma maneira mais entrecortada, ao invés de tocar a linha eu quero que você toque tan, 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 tan. Então o gesto que eu vou fazer pro tariroriró seria tariroriró. Um gesto fluido com as mãos. Se eu quero que você toque isso mais estacado, ou seja, destacado, uma nota destacada da outra, eu vou fazer tom, pom, 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 com gestos mais curtos. Né? Entendi. E você naturalmente vai entender isso. E se tiver escrito na partitura que é pra tocar tarirorira, e o maestro fizer tam, 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 o músico pode até... Não, eu vou seguir a partitura porque o Beethoven sabia mais do que esse maestro, que não sabe nada. Mas não sai igual o som. Entendi. Então o maestro induz o músico a tocar da maneira como ele entende. E não é pra imprimir a sua percepção a respeito da música, não é algo pessoal e egóico, ou pelo menos não deveria ser. É alguém que tá ouvindo de uma posição privilegiada. Ou seja, o Guilherme, ele ouve o tímpano ali muito forte, que tá na orelha dele, né? Eu lá na frente, eu tô ouvindo todo mundo. E eu consigo ouvir se aquele forte do tímpano tá chegando de fato forte, porque o som, às vezes, ele fica no meio do caminho. Tem um naipe de segundos violinos inteiros na frente
do tímpano às vezes, né? E os segundos violinos às vezes podem estar encobrindo o som do tímpano. Então eu vou convidar o Guilherme a tocar mais forte. Eu vou convidar fazendo vários tipos de gestos, assim, falando vem com a mão, né? Ou fazendo uma cara de forte, sabe? E não uma cara de piano, sabe? Então o maestro vai equilibrar tudo isso. E a segunda coisa, talvez, falam do tempo, né? Tá escrito allegro, que é uma indicação na partitura de tocar de forma alegre, ou seja, um pouco rápida, né? O quanto rápido, né? É aquilo. É relativo, né? É relativo. Ah, mas tem um sistema que é por número. C mínima 120. Daí tem um aparelhinho que chama metrônomo, que a gente liga, e ele marca. Então o correto seria todos os músicos tocarem aí. Mas aí, a gente vai ligar um aparelho na estante de cada um e todo mundo vai tocar de acordo com aquilo? Não, o ideal é que o maestro reja nesse pulso e os músicos respondam. Então o maestro ele consegue imprimir também a velocidade, não só a quantidade de som, não só a maneira de tocar, como essa que eu te falei do tarirarira ou ta 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 ta. Mas talvez a mais importante de todas seja organizar tudo isso. Sim. Porque imagina, ele tem uma linha escrito pra ele que é... O violino tem um tiroriroró. A flauta tem um taridadidoridoridoridoridoridoridó. Tudo ao mesmo tempo. Como organizar tudo isso pra fazer que isso funcione, que esteja junto no tempo, na afinação correta, na intensidade correta, e eu consigo moldar tudo aquilo para ter uma obra que soe coerente no fim. E eu imagino que seja um trabalho muito frenético, né? Tanto pra você, que tá lá na frente, quanto pros músicos que tem que ficar de olho. Tem que ficar o tempo todo... Eu com o Guilherme no último repertório, né, Guilherme? Mas tinha um ralentando lá no Vila Lobos. Você tem que estar bem entrosado. Se ele não tivesse, assim, colado em mim, não saía. E não era que... Ele tava fazendo o ralentando, só que não tava equilibrado com o ralentando das outras vozes que ele não tem obrigação nenhuma de ouvir. Dos trompetes, dos trombones. Então, na obrigação e nem às vezes não consegue ouvir. Você tá tão focado ali que você quer fazer aquilo no tempo certo que você não tem essa dimensão sensorial de estar ouvindo tudo. Então, a sua referência ali é o maestro. E daí eu tinha a obrigação ali de fazer ele com o meu gesto, entender o quanto ralentando, ou seja, freando o tempo a gente deveria ir, juntamente com o trompete e com o trombone, né? Eu costumo dizer que o maestro, a figura do maestro é quase esquizofrênico, porque a gente precisa ouvir tudo ao mesmo tempo e organizar tudo ao mesmo tempo, e você sente várias coisas ao mesmo tempo, mas você tem que lidar com o tempo em si de uma forma absurda. Você tem que estar no presente, obviamente, para reger tudo aquilo no tempo certo, dar as indicações no momento certo. Você tem que estar ao mesmo tempo no passado. Fiz isso. Ixi, a trompa não tocou certo, tocou si bemol e era dó, preciso corrigir isso depois, mas eu tô pensando no que foi do passado e conduzindo o presente. E no futuro, eu tô planejando já que depois desse erro da trompa, vai ter uma resposta ali no trombone e eu já vou avisar de alguma forma que pra ele talvez não errar também, e eu já tô pensando no compasso que vem ali daqui a 3 compassos. Então você tá o tempo todo ali na mente de um regente, deve ser um quarto bem bagunçado, se um dia alguém pudesse entrar. Mas é uma bagunça organizada, você sabe onde tá tudo, né? Bom, vocês veem essa sincronia que tem que existir entre o maestro e o músico, essa tensão toda, como o segredo para uma grande orquestra? Ou tem alguma coisa a mais? Qual seria o segredo de uma grande orquestra? Um segredo, uma boa pergunta. Eu não sei. Talvez acho que bons músicos e uma boa organização e alguém ali, um maestro organizando, coordenando aquilo, né? Ele respondeu a sua pergunta meio que... Você sugeriu talvez uma resposta já, né? Pode ser. Essa sintonia é importante para uma grande orquestra? É o grande segredo? Sim, é um dos grandes segredos. Uma orquestra que não consegue ter sintonia, não só com o regente, mas especialmente entre os próprios músicos, ela nunca vai ser uma grande orquestra. Pode ter um maestro que venha mais convidado, sei lá, venha reger uma orquestra que já está há muitos anos junta e toca muito bem junta. Ele pode ser péssimo. O concerto não vai ser bom. Mas a orquestra consegue ali se sustentar e fazer algo que, ok, não foi o melhor dos dias, mas
funciona, né? Aquele maestro nunca mais vai ser convidado, obviamente, mas existe ali uma sintonia, um fazer musical, uma intimidade que é difícil de quebrar. Precisa ser um maestro muito ruim para conseguir quebrar isso, né? E fortalecer essa relação acontece não só... Boa parte, na verdade, deve acontecer na parte de ensaios, né? Antes da apresentação. Como que é maestro e músicos antes das apresentações? Como que é chegar... Por exemplo, você quando assumiu a orquestra, como que é assumir vários músicos para colocar todo mundo junto para fazer funcionar? Aquilo, imagina o chefe do naipe. Agora imagine um chefe de um setor de uma empresa, né? E esse chefe acaba de chegar naquela empresa. Todo mundo já costuma trabalhar de uma certa forma e ele vai chegar com as suas ideias, a sua maneira de trabalhar e ele vai querer fazer valer aquilo. Afinal, ele está sendo pago para isso. Está sendo pago, trouxeram essa pessoa de fora justamente porque acharam que ela tinha alguma coisa para acrescentar ali. E ela vai ter que fazer aquela equipe mudar a forma de trabalho para que ela consiga atingir o resultado que esse chefe de sessão ali espera, né? A maneira como ele faz isso talvez é mais importante. A gente sempre ouve falar, né, que a forma é mais importante que o conteúdo, não é? A maneira como eu falo com você, ela é muito mais importante do que, muitas vezes, do que o que eu falo para você, né? Então, como esse chefe de sessão, ele vai conseguir fazer com que a equipe chegue naquele ponto que ele quer da melhor forma possível, pelo menor caminho, ou pelo caminho mais agradável, ou se for muito desagradável, porque às vezes não dá para ser agradável, eles vão sofrer, por vários motivos, né? Mas como eu posso chegar naquele ponto da maneira mais positiva e da maneira mais efetiva possível? Isso pode acontecer de várias formas. Pode acontecer simplesmente porque esse chefe de sessão é alguém super famoso. Sei lá, você trabalha numa empresa de telecomunicações, você trabalha numa emissora de TV e de repente chega o Silvio Santos para liderar a sua equipe. Só a palavra Silvio Santos, ele é tão famoso que isso já te faz, ou talvez não, dependendo do que você pense a respeito dele, mas isso já te faz querer chegar onde ele quer chegar, e o que ele propor você vai pelo menos tentar fazer, por mais que você não consiga, né? Por outras vezes é uma pessoa completamente desconhecida, mas ela é muito simpática, ela consegue... eu não sei o que tem com esse cara novo, mas eu gostei dele, sabe? E você vai trabalhando, eu achei essa proposta dele boa, de abaixar o meu salário, porque, né, às vezes ele consegue te convencer de algumas coisas que você fala, putz, isso vai valer a pena. Obviamente, abaixar o salário é uma brincadeira, mas às vezes você discorda de algo, mas você vai atrás dele porque você tem alguma coisa ali que te faz confiar, né? Ou a maneira de trabalhar, uma pessoa que não é cheia de ficar agradando, mas ele é muito correto na forma de trabalhar, ele não abusa dos funcionários de ficar até mais tarde, ou se faz isso, ele faz porque, a gente precisa entregar isso, vocês entendem a importância disso, e faz aquilo funcionar como uma equipe. O maestro faz a mesma coisa, né? Existia uma geração anterior, talvez a gente ainda tenha uns resquícios, né, dessa geração, que é o maestro tirano. É o maestro que manda, o carrasco, ele fala e todo mundo abaixa a cabeça. E maestros que se portavam de uma maneira agressiva, até ofensiva com os músicos. Isso já não tem mais espaço no mundo de hoje, mas era comum até pouco tempo atrás, né? Isso em todas as áreas praticamente, não só na música, né? Líder tirano, né? É um líder. Então o maestro é um líder. Como chegar onde ele quer chegar, se ele quer chegar em algum lugar, se isso está claro até na cabeça dele, é a forma como ele vai fazer, com a sua bagagem toda de experiência, que pode ser pequena, média ou grande, ele vai conseguir chegar ou não onde ele quer. Bom, e falando ainda sobre isso do antes da apresentação, né? Como que é pra montar o repertório? Isso é feito só por você como maestro ou é feito em conjunto com os alunos? Como que funciona? Isso em geral é uma função... Em geral não, é uma função do regente, do maestro, né? Ou do diretor artístico, que na maioria dos casos é uma função que é também do regente titular da orquestra, né? Do maestro da orquestra. Então a escolha do repertório ela é feita com bastante antecedência, geralmente se pensa a temporada toda,
que em geral dura um ano, né? Do começo ao fim do ano. E ela pode se dar das mais variadas maneiras, né? Em especial, um bom regente ele costuma pensar que tipo de repertório aquela orquestra precisa tocar para que ela se desenvolva tecnicamente, mesmo uma orquestra profissional. As orquestras profissionais não são perfeitas em todos os repertórios, né? Elas têm coisas a ganhar. Então o maestro pensa repertórios específicos para que aquela orquestra, acostumada a fazer música daquele compositor daquela forma, ela ganhe algo técnico, algo ou mesmo musical que ela não tinha antes ou que era deficiente antes, né? Mas a orquestra não se encerra em si. A orquestra, ela existe para que as pessoas ouçam a orquestra, né? Então a gente também pensa no nosso público. Quem é o nosso público, né? Ou quem eu gostaria que fosse o nosso público, ou para onde eu quero levar um público que está acostumado com isso, eu quero que ele se acostume também com outro tipo de música. Então a programação ela é feita pensando também na plateia. O que a plateia vai gostar, mas o que ela precisa ouvir também. O que às vezes ela não vai gostar, mas talvez naquele contexto ela passe, aquela música soava meio esquisita, mas é interessante, porque tinha um negócio lá naquele menino do tambor, às vezes não sabe nem que é o tímpano, e tinha um swing legal e tal, e ela passa a focar a atenção ali no tímpano, que era um instrumento que ela não conhecia. No próximo concerto ela já vai olhar mais o Guilherme e falar, olha, tá vendo que tem 4 tambores? E parece que tem um que o som é mais fininho, outro que é mais grosso, assim, e parece que tem um padrão, a pessoa começa a entender aquilo e a gostar de músicas que ela talvez não gostasse antes, né, Guilherme? Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que é isso aí. Vai descobrindo, né? Oferecer, né, repertório para que as pessoas possam, de fato, gostar ou não, né? Porque dependendo de onde a pessoa vive, o que ela escuta, ela só ouve aquilo que é da tribo dela ali, né? Enfim, aí ela começa a ouvir uma orquestra, vai abrindo o ouvido para outras coisas diferentes, né? Às vezes de outras etnias, né? Então, como o maestro falou agora há pouco, né? Sobre a música poder abraçar, a música de orquestra poder tocar, por exemplo, um funk, porque vai conversar com essa tribo, digamos assim, né? Então... e a gente também é viciado em ouvir só a nossa música, né? A nossa, que é o que a gente faz, né? Eu escuto muito música clássica, obviamente, mas eu me forço a escutar músicas que estão fora do meu ambiente de trabalho. Primeiro porque eu gosto, por exemplo, MPB, eu amo MPB, eu ouço MPB o dia todo, né? Mas coisas que eu não costumo gostar ou não costumo ouvir, às vezes eu procuro ouvir para ver se eu consigo encontrar ali dentro do meu universo, da minha linguagem, da minha bagagem, algo que seja interessante para mim, né? Então a gente também faz isso, tanto que a gente programa músicas que não são necessariamente músicas de concerto, né? Então é natural do ser humano voltar àquilo com o que a gente está acostumado, em tudo, música, alimentação, viagem, né? Você gosta de ir para os mesmos lugares, você gosta de comer aquela música, você gosta de comer aquela comida, você gosta de ouvir aquela música, ou você gosta daquele grupo de amigos, né? Mas quando você se permite a provar um prato diferente, a entrar numa rodinha de amigos ali que não fazem parte da sua turma, ou conhecer um lugar diferente, você fala, putz, isso aqui também é legal, né? Vou começar a vir aqui mais vezes, ou provar disso mais vezes, ou ouvir isso mais vezes. Isso é essencial, faz parte do trabalho do maestro tentar levar a orquestra e o público por essas veredas também. Isso é uma questão de oportunidade, e quando a gente fala de oportunidade, precisa falar que a Prefeitura de São José dos Campos, ela oferece uma bolsa para músicos da cidade para serem parte da orquestra. O Guilherme é um desses, né? Então essa bolsa é pela dedicação à orquestra. Guilherme, você, como um bolsista da orquestra, como você sente que estar nela influenciou sua carreira e que portas ela já abriu para você, ou você acha que ela pode abrir? Bom, primeiramente a gente tem um espaço na cidade, né, local, pra gente poder, enfim, tocar, se aprimorar, e a gente tem um retorno financeiro disso também, né, que é importante, né, porque
que é um reconhecimento pelo nosso trabalho, sendo daqui. Isso é o que, como profissão, né? Isso que a gente busca, a gente sempre quer essa segurança, né? E o próprio nome, Orquestra Joséense, dá uma visibilidade, assim, pro currículo, da gente estar hoje aqui discutindo, falando sobre música, e essas pessoas estarem assistindo, acessando, acho que leva o nosso nome, né? Leva quem somos pra todos, né? Isso dá esse impulso na nossa carreira, né? E agora que a gente também tem as aulas, né? Então, pra formação profissional é muito importante, né? Você sente que ela influenciou seus planos pro futuro? A orquestra? Sim, porque uma das coisas que eu mais esperei, assim, foi sair o edital com a minha aprovação, enfim, pra eu ter voltar a um lugar pra eu poder tocar, porque às vezes a gente, né, nessa área da música, a gente fica às vezes trabalhando muito com educação musical, aula, e a gente deixa de tocar, né, e tendo um espaço onde a gente faz ali os ensaios semanais e os concertos, nossa, é um incentivo aquilo que você fica aguardando, né, principalmente pra gente que estuda performance, né. A gente sempre quer estar tocando, quer estar no circuito ali, fazendo música, tocando com diferentes músicos, vendo o pessoal, a galera, né? A gente quer isso aí. Eu queria saber também do maestro, porque existem diversas histórias de pessoas que participaram de orquestras de formação e que da orquestra elas conseguiram seguir a vida na música perfeitamente, muito por causa dessa base que eles receberam. Como você enxerga a importância desse incentivo, né? Existir esse incentivo? Qual a sua percepção sobre isso? É importante deixar claro o papel de uma orquestra de formação e a diferença de uma orquestra de formação e uma orquestra, digamos assim, profissional. Né? Numa orquestra profissional, todos os músicos que estão ali, toda a equipe, todo mundo que trabalha ali, são profissionais da área que recebem um salário, né, como em qualquer outra profissão, e a gente troca o nosso tempo, a nossa expertise, tudo que a gente sabe fazer por um salário, né? E no melhor dos mundos a gente ainda se realiza naquela profissão, nem sempre isso acontece, né? Falando em profissões em geral, o trabalho com música é assim, a vida de um músico profissional. Quantas vezes a gente ouve a pergunta, né? Você é o quê? Eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? Além de música, né? Além de música, você faz o quê? Não, eu trabalho com música. Essa é a minha profissão. Eu estudei anos e músico, eu posso te dizer, a dedicação de um músico para chegar num nível profissional e conseguir tocar numa orquestra e conseguir executar as suas funções, que vão muito além de só tocar numa orquestra também, na maioria das vezes exige uma dedicação maior que muitos médicos, advogados e engenheiros, que são sempre essas profissões super valorizadas, né? Então, numa orquestra profissional, todos estão lá profissionalmente, se reúnem, número X de ensaios, de concertos, ganham salários, e é isso, né? Numa orquestra de formação, a gente precisa ter parte desses profissionais, que são os profissionais que vão formar um grupo de pessoas que podem até já ser profissionais, mas naquele ambiente elas ainda precisam de formação para chegar no nível profissional. Então, por exemplo, o Guilherme, ele é profissional na área da música, num setor já bastante privilegiado, tem uma posição super legal, né? Mas na orquestra ele é bolsista de instrumentos de percussão, como ele mesmo falou, a formação dele é mais para o popular, né, e um pouco menos para música de concerto, e por isso ele resolveu então, imagino eu, prestar a prova da orquestra para que ele pudesse ter uma formação, não só aprender ali no ensaio, mas com as aulas que ele tem, e poder chegar em breve a se tornar um músico, um timpanista, um percussionista profissional de uma orquestra, que pode ser a nossa própria orquestra ou qualquer outra orquestra, né? Então, numa orquestra de formação, a gente trabalha com um núcleo profissional e o núcleo de bolsistas. E para que esse bolsista consiga dedicar parte do seu tempo, não só vir aos ensaios, mas estudar o repertório em casa e se preparar tecnicamente, é essencial, nem sempre a gente consegue, mas é essencial que ele tenha pelo menos uma ajuda de custo, uma bolsa de estudo, para que esse tempo que ele se dedica possa
permitir que ele abra mão de ganhar um pouquinho mais de dinheiro no lado profissional da vida dele para fazer isso, né? Obviamente, tem projetos em que a bolsa de estudo não é financeira, ela é a oportunidade de estudar com um profissional de graça, porque se o Guilherme for pagar para ter aula de tímpano com um profissional, ele vai ter que gastar uma grana e não é pouco, né, para fazer aula com timpanista. O professor. E às vezes nem tem o professor. E às vezes tem o professor e não tem um instrumento. Exato. Né? Um jogo de tímpanos custa milhares de reais. Teclados também, que são os instrumentos de teclas, como você usa baqueta, que são instrumentos caros, né? Então, às vezes não tem oportunidade. Só o fato de você conseguir fazer aula com alguém, mesmo que você não ganhe nada por isso, já é um privilégio, né? Se você ganha uma bolsa de estudos, melhor ainda. Se você ganha uma ótima bolsa de estudos, ainda melhor, né? Então, cada projeto, cada instituição, ela consegue oferecer alguma coisa. Algumas somente a oportunidade de fazer aula, outras a oportunidade de fazer aula e tocar na orquestra com uma bolsa pequena, outras com uma bolsa um pouco mais expressiva, e tudo isso vai impactar, obviamente, na qualidade, no resultado e assim por diante. Então a nossa orquestra é uma orquestra de formação. Existe um núcleo profissional, o Guilherme tem uma professora, né, uma profissional de música, que vem para não só dar aula para ele, mas para também tocar na orquestra e auxiliá-lo ali no repertório da orquestra. E a gente tem um núcleo de bolsistas que, então, tem aulas com esses professores e que também participam da orquestra, que estão ali vivenciando o que é fazer parte de uma orquestra, que nesse caso ela é semi-profissional porque ela mistura os dois mundos, né? A nossa ideia é que a orquestra chegue a ser uma orquestra profissional, que ela não tenha bolsistas no corpo da orquestra. Por quê? Porque todos os que estão ali, ou a maioria das pessoas que estão ali, já foram bolsistas da orquestra lá atrás, e hoje elas são profissionais da orquestra joseense. Então a ideia, num futuro próximo, é que o Guilherme seja o chefe de naipe da percussão, né? E tem tudo para chegar lá, não só como bom músico que é, mas como toda a estrutura da orquestra permite que esse caminho seja trilhado. É bem importante, né? Porque de novo, a gente precisa falar que é sobre oportunidade, né? É sobre oportunidade. Talvez a gente tenha milhares de pessoas por aí que eu diria a essência da vida delas seja a música, como vocês um dia descobriram que era, e elas não têm a oportunidade de ou perceber ou estimular esse lado e acaba deixando pra lá. Sim, eu quase... Aconteceu isso comigo. Eu quase fui um excelente biólogo, né? Mas, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, surgiu uma oportunidade de um grupo de formação, não era nenhuma orquestra. E eu entrei, e aquilo transformou a minha vida para sempre, né? Hoje o que eu sou, eu devo àquele projeto pequenininho lá em Cunha, né? As pessoas que trabalharam lá, as pessoas que investiram, se não dinheiro, o seu tempo lá, e aquilo transformou minha vida, né? Hoje eu sou maestro da Orquestra Joseense por conta daquele projeto social. Então foi uma questão de uma oportunidade, que era bem simples naquela ocasião, né? Mas que transformou a minha vida. E eu tenho colegas que começaram comigo na minha turma ali de violino e que hoje fazem outras coisas. Mas a música transformou a vida deles. Eles não são músicos profissionalmente, mas são pessoas melhores, são profissionais melhores, porque eles tiveram a oportunidade de, durante um tempo da sua vida, aprender música. Porque a música, ela dá pra gente, né, Guilherme, muito mais do que só a habilidade técnica ou a sensibilidade artística do fazer musical. Ela te dá muito mais que isso. Ela te dá... por exemplo, a percepção de fazer algo em conjunto, de conseguir trabalhar em equipe. Não adianta ele tocar o fortíssimo dele que está escrito na partitura, que o maestro está pedindo, se ele não procurar equilibrar com o fortíssimo da colega dele que está do lado tocando também a percussão. Então, o respeito mútuo, a percepção do trabalho em conjunto, entender hierarquia não no sentido de um manda, um obedece, mas que tem momentos em que eu posso falar até aqui, né? Em outros momentos eu respeito porque isso é função dele, né? A orquestra é um exemplo muito bonito de como uma sociedade poderia
funcionar, de como as pessoas poderiam conviver. Tem um monte de problema, né? o nosso meio tem briga, tem ego, tem tudo. Diversidade, que é importante. Exato. Você tocou num ponto importante. A orquestra precisa ter diversidade. Não podem ter só homens brancos, privilegiados, ricos, heterossexuais. Tem que ter de tudo, né? Toda a sociedade tem que estar representada ali. Só que a gente é filho de uma sociedade ainda muito machista, ainda colonialista. Então a gente toca muito repertório. A orquestra toca repertório europeu. Então por que eu trouxe compositores brasileiros? Por que não só brasileiros, mas compositores da área do popular para fazer concerto? Pra gente mostrar, a sociedade é isso, e a orquestra deve ser um reflexo dela, né? Assim como a orquestra deve ser um reflexo da sociedade, a sociedade também é um reflexo da orquestra, e é isso que eu tava falando. Como a gente funciona, como a gente se respeita ali dentro, as pessoas ficam impressionadas. Nossa, olha, o maestro faz assim, as pessoas vão junto porque elas acreditaram naquilo, e aquilo é legal também para a sociedade. Sim. Ter uma figura que você respeita e você fazer aquilo junto com ele, não porque você acha aquela pessoa o máximo, mas porque você sabe que o resultado vai ser bonito. E é bonito e todo mundo se contenta com aquilo. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa de políticas públicas voltadas sempre para a área da cultura, educação, para favorecer isso, né? Se você ter orquestras, né? As pessoas terem a oportunidade de ouvir, de se profissionalizar, trabalhar com isso, né? Ou não. Ou não também, né? Ou só conhecer e... Exatamente. Ter experimentado aquilo e ter se tornado um ser humano melhor pelo simples fato de que ele estudou música por um tempo. Ô William, você comentou agora, né, que você traz composições, tenta trazer composições brasileiras, né, tem essa preocupação. Há pouco tempo, né, uma das últimas apresentações de vocês foi com o Eliomar Landim, em composições autorais dele, né? Como que é pegar uma orquestra que já tá formada, né, já tá em sincronia, vamos dizer assim, colocar um músico novo com um repertório novo e um instrumento que... Eu queria até que você me explicasse, é comum ter em orquestra? Não, é bem incomum ter um acordeon. Né? É bem incomum, na verdade. E é outra coisa que a gente precisa mudar. Precisa ter mais música com acordeon no repertório orquestral. E por isso, também eu aceitei fazer o concerto do Landim. Um dos motivos, né? Porque foram muitos. Eu contei isso, acho que até no concerto, enquanto eu falava com o público. Quando a obra dele chegou para mim, foi via Raquel Aranha, que é a curadora da nossa orquestra. Ela falou: William, tem um músico aqui em São José dos Campos espetacular, e ele é compositor, e ele escreveu um concerto para acordeon, ele quer fazer a estreia com a gente. E eu respondi para ela: pede para ele entrar na fila. Tem um monte de compositor querendo fazer as suas obras com a gente, porque imagina a vida de um compositor, ele escreve uma obra e agora eu quero que uma orquestra toque. Para você convencer a orquestra de que vale a pena fazer aquela música, é muito difícil a vida de um compositor, né? E tem muita gente que desde que eu assumi a orquestra, eu recebo nas minhas redes sociais: maestro, aqui minha música, né? Quero fazer aí com vocês. Não é simples assim, né? Então eu obviamente falei brincando com ela, né? Falei: pede para ele entrar na fila, mas falei: me dá a partitura, eu preciso ler. E quando eu li, falei: realmente, essa música é muito boa, né? E a proposta era que a gente não só fizesse a música dele, mas com ele solando. E daí ele me mandou gravações dele, solando o próprio concerto que ele tinha escrito. E eu fiquei assustado, porque ele toca muito, né? A gente gravou sobre o Eliomar já. No nosso quarto episódio ia ter o Jazz no Galpão, que é um projeto que acontece aqui, e ele era o convidado. A gente gravou sobre ele também. É um talento, assim, absurdo. E talento no sentido não só assim, ele nasceu com isso. É alguém que se dedica muito, né? E a música era muito boa. Então, é um músico brasileiro, em primeiro lugar, que não tá morto. Porque a gente toca muito música de compositor que já morreu, né? É comum isso no ambiente de orquestra. E cadê os compositores que estão escrevendo? Cadê a oportunidade de fazer a música deles soar enquanto eles ainda não morreram, né? Compositor jovem, um compositor de São José dos Campos e que ainda poderia ser o próprio solista da peça. Foi uma conjunção astral, assim, que a gente não podia deixar passar, né? E ele também ficou super feliz de poder... Ele fez questão, aliás, de que
o concerto para acordeão que ele escreveu fosse estreado pela Orquestra Joseense. Porque ele mandou também para outras, mas ele queria que fosse a primeira vez aqui, porque ele é da cidade, né? E a gente conseguiu, e foi um sucesso, né? A música é muito boa e o público, assim... Eu não toquei ela, mas o público foi abaixo. O Guilherme tava em todas elas, né? Nos ensaios. E a gente fez junto com outros compositores brasileiros. Aliás, um concerto inteiro só de compositores brasileiros. Sim. O Guilherme tocou uma do nosso grande compositor, falecido, Heitor Villa-Lobos, né? Ele tocou a parte de tímpano. Vamos ouvir um pouquinho desse concerto da Orquestra Joseense com Eliomar Landim? Quem quiser assistir, inclusive, a essa apresentação com o Eliomar Landim está no YouTube da Fundação. Então é só procurar Orquestra Joseense com Eliomar Landim que você vai encontrar para assistir. E os nossos outros concertos também. Também, todos estão, na verdade. Todos estão no YouTube da Fundação. Bom, vamos falar do futuro da orquestra? O que vocês esperam pra frente? Qual que é o objetivo? Onde tá a visão de vocês? Você, como bolsista, o que você espera dessa orquestra? Vida longa, né? É o que a gente espera. Continuidade aí do trabalho e que as pessoas possam ter oportunidade aí de conhecer e também vir fazer parte da orquestra, né? Num país onde as coisas são cortadas o tempo todo, é muito importante que os projetos tenham continuidade ou que sejam transformados para que sejam perenes, né? A Orquestra de São José dos Campos já teve uma orquestra sinfônica, né? Que foi descontinuada. Eu não estava aqui nessa época, mas o projeto foi reformulado para que a orquestra fosse uma orquestra de formação, para que ela oferecesse oportunidade de pessoas de São José dos Campos e da região pudessem ter um treinamento formal e pudessem tocar na própria orquestra. Então a ideia agora, a orquestra não tem nem um ano. Na verdade, no dia de hoje, é legal a gente estar gravando isso hoje, porque no dia de hoje foi quando a orquestra nasceu oficialmente, né, no papel, a Orquestra Joseense. E demorou algum tempo até o maestro ser escolhido por edital, todos os chefes de naipe e professores de instrumento serem escolhidos por edital, os bolsistas serem escolhidos por edital, demorou um tempinho, mas hoje a gente comemora exatamente um ano da Orquestra Joseense, né? Ela nasceu... Acho importante eu reforçar, então a gente tá gravando isso no dia 7 de dezembro de 2022, então há um ano atrás nascia a Orquestra Joseense como programa de formação. Exatamente. Uma coincidência boa até, né? Sim. Uma coincidência incrível. Coincidência mesmo, né? E a ideia é essa, então. A orquestra nasce como um núcleo de formação, ou seja, não é só uma orquestra, ela tem dentro dela uma própria academia. Ela tem aulas acontecendo e aulas num nível alto para que os músicos se tornem profissionais, né? E que possam tocar num próximo estágio dessa orquestra, que seria uma orquestra somente de profissionais, mas com profissionais de São José dos Campos, da região, e que, na sua maior parte, estudaram no próprio projeto. Então, esse, bem resumidamente, é a linha na qual a Orquestra Joseense nasceu e a qual ela pretende seguir. Eu tenho uma pergunta meio filosófica. Na verdade, é uma pergunta boa. Como vocês enxergam a música dentro das ciências? Porque a gente tem a matemática, uma ciência exata, a gente tem a comunicação como uma ciência da parte de humanas, a gente tem a biologia na parte de biológicas. Onde se encaixa a música nisso?
A música é multidisciplinar, né? Se a gente pegar aí Você roubou o meu adjetivo. Que pena, agora a resposta é só dele. Se a gente pegar aí os vários estudos que a gente tem no campo de psicologia, de musicologia, de antropologia, que é mais? Neurolinguística, você tem vários estudos envolvendo todas essas disciplinas que se conversam, né? E que não dá pra dizer assim, ó, música é só isso, só aquilo, porque você consegue descobrir várias coisas dentro dessas ciências aí, né? Ela é uma expressão de todos os nossos conceitos humanos, praticamente, então, né? Se a gente pensar alguns séculos atrás, não precisa ir muito longe, os grandes filósofos, né? Eles eram filósofos, matemáticos, músicos, porque a música era uma ciência de fato, né? Os estudos não só de acústica, porque aí é uma ciência mesmo exata, né? Com a qual a música lida. Mas era, além de filosófico, tinha ligação até com astrologia, né? Então, as ciências todas eram estudadas pela mesma pessoa, que aí sim erudita, né? De grande erudição, que conhecia vários temas, e a música conseguia, de alguma forma, convergir um pouco da matemática, um pouco da astrologia, um pouco da astronomia, um pouco das ciências humanas, um pouco da física do som, e ao mesmo tempo era uma área de estudo que dava expressão também para várias delas, né? De acordo com o passar do tempo, os profissionais foram se especializando, né? Cada vez mais, a gente continua ainda nesse processo de ser cada vez mais especialista. Então, se eu tivesse nascido há 400 anos atrás, ou antes disso, mais séculos atrás, eu provavelmente seria um músico que comporia, que a figura do regente não existia na época, mas eu tocaria alguns instrumentos, eu escreveria minha própria música, eu entenderia de anatomia, eu daria aula de canto. Um intelectual nato, né? Seria, porque era isso, isso era ser... isso era fazer ciência na época, isso era estar no mundo, né? Para quem tinha acesso à educação. Depois de um tempo, o músico, ele era aquele cara que tocava, regia e compunha, né? Alguns séculos depois. No século XIX, isso já começou a ficar... Tem gente que toca e tem gente que rege, tem gente que escreve. No século XX ainda mais. E hoje a gente tem... hoje todo regente, né, para falar da minha profissão, todo regente toca algum instrumento e chegou a tocar profissionalmente o seu instrumento, né? Mas talvez a gente chegue num tempo que o regente ele nem toque, ele só reja. O que não seria muito bom, porque para dar uma informação ou pedir coisas para um instrumentista, se você não conhece, é ruim, né? É uma pergunta que sempre fazem, mas toca todos os instrumentos? Não, nenhum maestro, que se alguém falar que sim, tá mentindo, toca todos os instrumentos da orquestra. Ele pode tocar instrumentos de famílias diversas, ele pode tocar um pouco de violino, um pouco de trompete, que é instrumento de sopro, um pouco de percussão, isso aí tudo bem, né? Mas vai ter sempre um instrumento que ele toca muito bem. Então, a partir desse instrumento e um pouco de conhecimento que ele tem de todos os outros, ele consegue, então, chegar num resultado final, né? Eu fugi um pouco da questão, mas era para voltar a isso. A música, ela é multidisciplinar, ela precisa de tudo que a gente tem de ciência produzido para funcionar. Eu, por exemplo, se eu não entendo um pouquinho de psicologia, eu não consigo ser maestro. Porque a forma como eu abordo as pessoas, ela tem que ser, de certa forma, feita por essa ou por aquele caminho para que eu consiga o resultado. Mas eu tenho que entender um pouco de fisiologia também do corpo, para não pedir um fortíssimo do trompete, que já está quase no limite do lábio dele sangrar de tanto que vibra, né? Ou de saber que eu não posso programar nesse mês uma sinfonia do Mahler, no mês seguinte eu vou programar uma outra sinfonia do Bruckner, e no mês seguinte eu vou programar a nona do Beethoven. Não tem músico que consiga tocar esse repertório nesses 3 meses, né? Então eu preciso saber um pouquinho de fisiologia para saber que a gente não aguenta fazer certos tipos de coisa. Preciso saber de matemática, porque quando tiver lá C mínima 120, eu preciso saber que são 2 pulsações por segundo. Aquilo significa 2 pulsações por segundo,
né? Que mais? Preciso saber da física, de acústica, para saber que 2 violinos tocando não resultam no dobro do som. Porque alguns harmônicos se anulam, né? Então, eu quero o dobro do som, põe mais 2 violinos aqui, eu tenho 2. Traz mais 2 violinos e não vai sair o dobro do som. Então, eu tenho que entender um pouco de física, de acústica e assim por diante. De antropologia, porque você vai saber que a música é uma criação humana, né? Ela não é algo feita do nada, sublime, né? Veio de inspiração divina, né? Ela é fruto de um contexto social ali. Então, quando eu tô tocando uma congada, o jeito que eu faço isso, e existe várias congadas para orquestra que compositores renomados brasileiros escreveram, e o título é Congada, eu tô me referindo, eu tô fazendo alusão a um tipo de música que não tem nada a ver com aquilo que tá soando na hora. Uma função social daquele grupo, né? Daquela comunidade. Não se faz uma congada assim, a gente vai lá no palco fazer uma congada, um grupo de congada não faz isso. Um grupo de congada, eles tocam, cantam e dançam num contexto específico, existe um porquê daquilo. E aí a gente desmistifica aquilo que a gente estava falando lá no começo, esses preconceitos, estereótipos de música boa, música ruim, coisa que é superior, coisa que é inferior, isso aí cai por terra, né? Isso aí já está superado. O meu mestrado era sobre congada, né? E é isso, alguém pode chegar e falar, não, essa congada, essa música é muito simples, tá? A música do Beethoven é muito mais elaborada, porque na congada você tem 2, 3 acordes por música. No Beethoven você vai ter uma miríade de acordes numa sinfonia. Mas quem diz que o número de acordes é o que dá qualidade ou não para aquela música? Os etnomusicólogos africanos, eles dizem, para música africana só basta um tambor. E a música africana não vai ter... quer dizer, ela vai ter a riqueza que uma orquestra sinfônica com 120 integrantes nunca vai conseguir fazer. Tocar as pessoas da maneira como a música africana com um tambor toca, uma orquestra de 120 músicos altamente treinados jamais vai conseguir fazer. É bem isso, é sobre as suas referências, o seu contexto, né? E com quem vai conversar. Bom, William, Guilherme, foi um prazer imenso receber vocês aqui. Adorei conversar com vocês, adorei tudo que vocês me explicaram sobre o universo de uma orquestra, porque eu realmente não fazia ideia, né? As pessoas mais leigas é difícil de chegar, parece, e eu espero que esse programa sirva para isso até, para conversar com quem talvez nunca tenha conseguido ouvir algo sobre orquestra. Eu deixo o microfone para vocês se despedirem. Bom, vida longa ao Voz da Cultura, que nesse podcast continue cada vez mais tocando as pessoas, né? Que as pessoas consigam escutar, assim como escutam o nosso trabalho e são tocadas por ele, que o podcast tenha cada vez mais ouvintes e que vocês possam trazer arte, cultura, música no geral para a população de São José dos Campos e para quem está assistindo a gente pela internet também, não só ficar circundado aqui pelos limites do município, né? Obrigado, vida longa para vocês, e quando quiserem falar mais sobre orquestra, sobre música, vai ser um prazer. Bom, eu agradeço o convite, né? Vida longa para a orquestra, para o programa Vozes da Cultura, né? Que a gente tanto precisa nesse país, né? Que é cultura, educação, diversidade. É muito bom sempre falar de música, disso e agradeço. Bom, agradeço vocês mais uma vez. Para ficar por dentro das apresentações da Orquestra Joseense e também dos editais novos que vão abrir, você pode acessar o site da Fundação, www.fccr.sp.gov.br, ou seguir a gente nas redes sociais, @FCCRSJC. Esse episódio marca o final da primeira temporada do Vozes e também a minha despedida como apresentador. Foi um prazer participar desse projeto e eu espero que esse podcast continue dando voz para essa cena cultural riquíssima de São José dos Campos. O podcast volta para sua segunda temporada no ano que vem, com novos convidados, novos apresentadores e com todo o brilho que a arte traz para esse mundo. O Voz da Cultura fica por aqui, até mais. Teatro, circo, literatura, música, cultura popular, artes visuais, dança. Vozes da Cultura.